Bom dia. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Eu não sei porque eu só esqueci de ligar esse microfone aqui uma vez. E agora ia esquecendo de novo. Rapaz. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo se faça presente em nosso meio. Amém. Marcelo, tu tá bom? Eliseu, Cinho e todos vocês. É um prazer vê-los aqui. E hoje nós iremos compartilhar o pão da vida, né? Vamos nos deleitar na palavra do Senhor. Eu espero que hoje não seja só mais um sermão na sua vida. Que hoje seja o sermão. Por quê, Gil? Porque é tu que está pregando? Não. Porque foi o Senhor que te trouxe aqui, não foi o homem. Você não veio aqui por causa do homem, veio por conta de Cristo. Se você analisar na história, Jesus teve vários seguidores. Ele pregou várias mensagens. Ele fez muitos milagres. Mas todos foram alcançados? Não. Por quê? Não foi Cristo? O problema não é o mensageiro. O problema é o receptor. Então, se você não veio aqui para adorar a Deus, não vai adiantar nada essa mensagem. Agora, se você veio aqui no intuito de ouvir a palavra de Deus através do homem pecador que sou eu, você vai sair daqui preenchido com o poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta aos reis de Israel. 1 Reis, capítulo 18. Esse sermão é uma continuação de um outro sermão que já está gravado lá no canal que nós temos no YouTube. É o BG Gospel CG. O tema da nossa mensagem é Não temas, apenas creia. Esse é o volume 2. Porque sobre esse personagem que todos veem que é Elias, dá para se fazer um apanhado, né? Elias e José, dá para você fazer um apanhado e pregar sobre esse personagem em um sermão só, mas não com tanto detalhe. Então eu resolvi dividir em dois. Eu falei, eu vou fazer, acho que está gravado na Igreja do Sacramento, e eu falei, o próximo eu vou ver na próxima igreja que eu pregar, eu vou continuar. Mas como assim, Gil? Aí você assiste depois o primeiro, e esse aqui vai estar gravado no canal BG Gospel CG. Se você gostar da mensagem, você vai lá, daqui a 8 dias vai estar postado, eu vou mandar na lista de transmissão, e você manda para alguém. E se não gostar, Gil, manda do mesmo jeito. O sermão é um remédio. E se tem uma coisa que nós estamos é doente. Nós estamos precisando da presença do Espírito Santo em nossas vidas. As pessoas perguntam, Gil, como é que tu está? Eu falo, tá bem? Eu digo, acho que estou. Obrigado, irmão Marcelo, que Deus te abençoe. Eu acho que estou. Como assim tu acha? Eu digo, eu não sei como é que está por dentro. Alguém aqui sabe? Então, pela misericórdia, nós creemos que estamos bem. Mas, se você fizer um check-up aí do pé à cabeça, vai encontrar coisas que você nem imaginava que tinha tanta mazela. Não vá não. Uma vez eu fazendo a consulta com o médico, aí eu digo, ele disse, tu quer fazer o quê? Eu digo, um hemograma, exame disso, exame daquilo, e faça tudo. Ele olhou para minha cara e deu risada. Botou lá a solicitação dos exames. Aí deu um nódulo na tireoide. Aí pronto, vou morrer, estou com câncer. Aí fui fazer exame para ver se era maligno. Um nódulo é um tumor, né? Um cisto. Foram dias difíceis, mas depois eu fui vendo que o nódulo na tireoide ele pode ser removido e você fica à base de hormônio e tal, que é normal nas mulheres. Nos homens não é tão normal, é mais raro. E por infelicidade nessa época, há um ano atrás, o meu cunhado tinha falecido. 30 e poucos anos o rapaz tinha. E detectou um nódulo na tireoide, só que quando foi cuidar já tinha virado um câncer e alastrado. E ele acabou falecendo. Imaginei como é que eu me senti. Eu digo, estou morto. É só questão de dias. Mas não morri não, eu estou aqui. Isso foi em 2012 e eu estou aqui acompanhando. Então assim, aí o médico, quando eu voltei lá depois, ele disse, você mandou fazer um check-up. Você pediu um check-up, não foi? Eu digo, foi. Só, meu irmão, deixa eu te falar, eu sou médico e eu não faço isso. Eu digo, por quê, doutor? Porque quem procura... Quem procura, acha. Então vai procurar ver se não acha.
E tem doença, ó, não estou dizendo para você negligenciar e deixar de fazer seu check-up não, viu? Mas tem coisas que você vive a vida toda e passa, mas no dia que você descobre, você encabula e morre. É assim mesmo. Então assim, nós vamos ler daqui a pouco a respeito desse personagem muito conhecido, de Elias. A história de Elias, ela foi uma história narrada, ou melhor, que você pode entender aí, que ele foi um reformador. O povo de Deus havia se apostatado dos princípios do Senhor, e Deus sucessivamente levantava profetas, e nesse período levantou Elias. Foi um dos profetas que revolucionou. Ele foi tão bem visto aos olhos de Deus, que Deus o tomou para si, né? E Elias estava num tempo em que as nações, em especial o povo de Israel, estava totalmente desviado dos princípios de Deus. Estavam se corrompendo, estavam corrompidos. E chegou o ponto dele achar que estava sozinho, que não tinha mais ninguém fiel a Deus. Quando na verdade tem. Às vezes você pensa assim, poxa Senhor, será que é só esse povinho mesmo aqui que está te buscando? Não, tem muita gente aí. Tem muita gente orando, jejuando e clamando pelo batismo do Espírito Santo, procurando viver a vontade de Deus. Não se sinta só não, essa cruz pesada não é só sua não. Mais pesada foi a de Cristo, mas tem um monte de irmão aí carregando uma cruz pesada. E Elias carregou uma, viu? Simbolicamente falando. Elias, a princípio, ele foi chamado por Deus para levar uma mensagem a Acabe, né? Ele já havia passado por alguns testes. Ali vamos supor que os testes foram o seguinte: Deus estava capacitando Elias para uma grande batalha. E como é que nós entendemos isso? Primeiro ele leva a mensagem a Acabe, a respeito de uma grande seca que viria. Por que seca? Por que Deus não mandou uma outra catástrofe ou uma praga? Por que ele mandou seca? Porque Deus ele é estratégico, ele é técnico, ele vai no cerne do problema, ele vai lá e arranca o mal pela raiz. Então assim, ele trouxe a mensagem que viria uma seca, e depois ele deveria se esconder. Mas para aí, não foi Deus que mandou Elias levar uma mensagem? E por que ele tinha que se esconder? Porque você serve a Deus, mas isso não quer dizer que você não precisa se precaver. Concorda? Nós servimos a Deus, mas na nossa casa, às vezes ela tem que ter um muro, às vezes não tem que ter um muro, tem que ter um portão. O carro tem seguro? Ah, mas se nós serve de Deus, ele não vai proteger? Vai! Mas não brinca, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Elias deu a mensagem para o rei Acabe: não vai chover, por conta da apostasia do povo, da tua apostasia que está fazendo o povo pecar. Ele havia casado com Jezabel, uma pagã, uma mulher demoníaca. E em seguida ele virou alvo de Acabe e de Jezabel. Ele foi procurado em todos os lugares. Então o Senhor mandou que ele se escondesse junto à torrente de Querite. E não houve cidade, região, nação que Acabe não mandasse procurar o profeta Elias. Mas Deus estava com Elias e o protegeu. Acabe não o encontrou. Acabe só teve um encontro com Elias quando Deus permitiu. Aí Elias ficou ali na torrente de Querite, no riacho de Querite, onde tinha água, e dentro de uma caverna ele ficou ali. Nós já sabemos a história que os corvos o alimentaram, de onde arrumou pão e carne, não se sabe, mas a providência veio. Estava bom demais para Elias, não estava? O mundo está se acabando lá, todo mundo morrendo na seca, animais, gente, tudo se acabando. O povo tudo no pecado, mas ele estava agora na caverna, sendo alimentado por uns garçons especiais, né? Estava bom, mas só que teve um momento que o riacho secou. Se o riacho secou, não vai ter nem pão, nem carne, nem corvo. Agora ele ficou só. Mas aí Deus falou: agora tem uma outra missão para você. Deus disse: Elias, sai daí, tá com a vida muito sedentária. Aí ele disse para você essa manhã assim: o povo de CCJA, a princípio tem alguém que nos visita aqui que ainda não é batizado ou que está afastado, faz assim com a mão. A senhora já foi batizada? Não, né? Nessa igreja? Está afastada? Tá? Mas é por pouco tempo, em nome de Jesus, viu? A senhora está afastada da igreja, mas o seu semblante de cristã continua com a senhora. Amém? Sim, está firme, sim? Amém. O irmão corredor aí já é batizado, é? O atleta aí? É? É batizado na igreja adventista? O de lá? É? É? E o senhor? O senhor de óculos aí pendurado? Sim, agora é o senhor. O senhor é membro dessa igreja? É? É porque eu estou lhe vendo pela primeira vez, acredita? O senhor já me conhecia? Não estava perdendo muita coisa, não. Que Deus abençoe, viu? Então, assim, eu estou falando só para uma pessoa que está afastada da igreja, mas ela não está afastada de Cristo, mas não vá
Presta atenção, viu? Não vai se acomodar nessa mentira que eu falei aqui não, viu? Porque a gente fala assim, está afastada da igreja, mas não está afastada de Cristo. Isso é conversa do inimigo. Porque quem é o dono da igreja? Jesus. E como eu estou afastado da igreja, não estou afastado de Cristo? Ah, mas eu tenho minha comunhão diária com Ele. Amém por isso. Mas você congregar em casa como um crente desigrejado, que não é o seu caso, que não vai mais na igreja, que não procura fazer as coisas como Deus quer, como estabeleceu a palavra de Deus, a gente se torna um crente egoísta. Você não pode comer uma comida gostosa que tenha suficiente e comer sozinho sem compartilhar com as pessoas. Então, a partir do momento que você tem conhecimento da verdade e você guarda só para si, não faz como eles, não vai lá dar o recado, ou recado bom ou recado ruim, você se torna cúmplice do erro do outro. Você pensa que é fácil ser cristão? Não é não, gente. Todo mundo sabe que o meu espinho na carne é permanecer aos pés de Cristo. Todo mundo sabe, eu não escondo isso para ninguém. Paulo tinha um espinho na carne, não se sabe se era uma doença, ou se sabe se era uma luta psicológica, um desejo, um pecado. O meu é permanecer crente, permanecer cristão. Crente não, cristão, porque crente capeta também é. Porque para eu dizer que sou cristão, vocês vão concordar comigo agora. Sabe o que é fácil? Para eu dizer que sou cristão, eu tenho que amar todos vocês. Ah, não tem problema, vocês não falam de mim? Pelo menos que eu saiba. Mas e aqueles que você tenta ir para frente, ele te puxa para trás? Você levanta o pé e arrasta o outro para lhe derrubar. Ser cristão é isso, é tentar amar até o inimigo. Por que eu falei tentar? Porque você, por mais que tente, tem hora que você vai dar vontade de torcer o pescoço assim, ó. Vai dar essa vontade. Aí você faz o quê? Repreende essa vontade. E assim vai vivendo. Porque os caminhos do justo é como a luz da aurora. Vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. E eu estou assim, estou caminhando. Estou na luz, chegando à luz da aurora. A luz da aurora, Elias, é quando Jesus voltar. Amém? Então nós entendemos que Elias agora já estava ali meio que acomodado, como alguns crentes. Aí o Senhor disse, Elias, pronto, sai, eu já secou, não tem comida não. Levanta para tirar as pernas, vai ali em Sarepta. Tu vai andar um pouquinho, 160 quilômetros. 160 quilômetros para Sarepta. E lá vai ter uma viúva rica que vai te sustentar de pão e queijo e carne e tudo. Foi isso? Não. Viúva naquele tempo, pobre, sem ninguém, comia o que tinha e a probabilidade de continuar viva era pouca, porque as pessoas nem emprego davam. Elas geralmente morriam. Ou se tornavam prostitutas. E o Senhor mandou Elias justamente para a casa daquela viúva, a 160 quilômetros de onde ele estava. E ele já foi e ela atendeu, reconheceu que era Elias e atendeu o pedido, dividiu o pouco que tinha, e o pouco que ela tinha, que ela achava pouco, foi o suficiente para alimentá-la e alimentar Elias, e depois daquele dia não faltou azeite na botija e nem farinha na panela. Não faltou nem pão, nada na casa da mulher. Mas quando estava tudo bom, tudo feliz, aí vem um desastre. O que aconteceu? O filho da mulher morreu. Viúva, só tinha um filho, morre agora. Aí acabou de ferrar. Mas Deus usou Elias, foi a primeira ressurreição através de um instrumento humano, que a Bíblia narra, foi essa ressurreição. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Pronto, já estava bom agora. Todo mundo lá se acabando em Samaria na seca. Elias estava na terra dos Sidom, Tiro e Sidom, dos fenícios, pertencia àquele mesmo povo de Jezabel. Acabe já tinha procurado em todo lugar, mas ele não imaginava que Elias fosse estar num território inimigo. E Elias estava ali pertinho dele. Mas o que aconteceu? Acabe não ia encontrar. Porque quando Deus guarda, Satanás não encontra. Mas vai ter um momento que Deus vai querer que Satanás chegue perto. E que você vá em frente, porque ele vai estar contigo. Por isso que o tema da mensagem é não temas, apenas creia e obedeça. E quem obedece, vai. E então o Senhor mandou agora que Elias saísse dali e que fosse levar uma mensagem a Acabe. E aí começa a nossa leitura, mas antes nós vamos fazer o quê? Era só a introdução, viu? Agora nós vamos orar. Feche os seus olhos e falar com Deus nesse momento. Santo Deus, Pai soberano, Criador do céu e da terra, a Tua palavra está aberta e nós te pedimos que o Senhor fale através da mesma aos nossos corações. Usa o Teu humilde servo, Senhor Deus, com a unção dobrada do Teu Santo Espírito, assim como Eliseu pediu que a unção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias estivesse sobre ele, eu te peço que esteja sobre mim e sobre todos que aqui se encontram, e sobre cada família aqui representada.
fala conosco, nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, a leitura primeiro nós vamos, olha, o texto é extenso, eu não vou ler todo, eu vou ler partes do texto, porque a história, como eu disse, é grande, mas eu vou tentar encaixar vários detalhes na história, e a princípio nós vamos ler o capítulo 18, verso 1, diz assim, ó. Capítulo 18, verso 1. Elias apresenta-se diante de Acabe, do rei Acabe. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano. Ou seja, a Bíblia já responde, muito tempo depois, mas depois vai ter no 3º ano. 3 anos depois da seca, que já tinha começado a seca. Ah, mas lá em Tiago fala que foi 3 anos e meio. Se você contar do mês que iniciou, o mês que terminou, vai dar justamente os 3 anos e meio. A Bíblia não mente. Às vezes é que nós temos uma má compreensão do texto e fazemos dele um contexto para viver errado e fazer as coisas erradas. Ou seja, no 3º ano, dizendo, vai apresentar-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O Senhor mandou para que chovesse, parou, agora ele disse, vá, que eu mandarei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, aquele que queria matar, viu? E a fome era extrema em Samaria. Ou seja, quando Elias vai, agora no versículo 17 do mesmo capítulo, diz assim, ó, diz Acabe, né? Vendo-o, disse-lhe, tu és o perturbador de Israel. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. Os balins eram um panteão de deuses. A referência balins quer dizer os demônios, os pagãos, os deuses pagãos, como se fossem os orixás. Ei, posso ser processado. Se fosse para eu não ter medo, eu não estaria aqui. Ou melhor, para não falar a verdade, eu não estaria aqui. Ah, porque você não pode mais pregar e falar de homossexual, você não pode falar mais. Gente, pecado é pecado e vai ser sempre pecado. No dia que não puder falar, eu não vou pregar mais. Aqui nas igrejas não, eu prego na rua. Porque vai ter um momento que você não vai poder falar, não. Já está acontecendo. Respeita a religião dos outros. É intolerância religiosa. Que negócio que nada, pecado é pecado. E acabou. E vou falar, se não está como assim diz o Senhor, está como assim diz o quê? O capeta. Então a gente tem que ser sim, sim, não, não. Eu não posso querer humilhar aquele que está em pecado, eu não posso querer me sentir superior a ele. Mas eu tenho que apresentar para ele que ele está no caminho de morte. E tem que se arrepender dos seus pecados, senão vira churrasquinho do capeta. Pois é, disse eu não, porque deixaste os mandamentos do Senhor seguindo os balins. Agora, pois, manda, Elias vai dar uma ordem para Acabe. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste-ídolos, que comem a mesa de Jezabel. Os poste-ídolos são os mesmos profetas de Astarote. E comem a mesa de Jezabel, quer dizer que eram sustentados pela rainha Jezabel, mulher de Acabe. Quando fala assim, come a mesa, não quer dizer que todas as refeições eles estavam comendo junto. Não. É tipo assim, vivia na dependência do reino. Quem bancava era o reino. Então enviou Acabe, agora no versículo 20. Então enviou Acabe a mensagem, Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 novilhos, escolham eles para si dos novilhos, e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Amados, aqui nós temos, se nós lermos cada versículo da história de Elias, dá um sermão. Mas vamos tentar dar uma resumida. O que eu quero dizer aqui? Elias disse para o povo, chamou a atenção do povo, porque eles estavam o quê? Cocheareis, até quando vocês cocheareis? Ficarão indecisos. Quando eu falo indeciso, às vezes você pensa assim, é porque aquele não se batizou ainda, né? Ah, é porque Gil está falando para aquela pessoa que ainda não se batizou.
já tem estudo, já tem o conhecimento, mas não se batiza. Não. Eu estou falando também aqui, ele quer dizer também, porque aquele povo tinha o conhecimento do verdadeiro Deus de Israel. Ele já tinha o estudo, não tinha? Mas quando chegou o poder político, o poder de Acabe, o reino, com a sua Jezabel, eles agora ficaram inércia espiritual, acomodados. Eles não mais pregavam o evangelho, eles não mais davam estudo, eles não mais como é que se diz? Anunciavam as boas novas do Messias que viriam. Por quê? Porque o líder era contra, a líder era contra. E tinha aqueles que serviam a Deus, mas serviam também a Baal. É possível? É possível assim, meio que na mentalidade de alguns. De alguns. Eu não quero menosprezar a religião de ninguém, mas o camarada diz, eu sirvo a Deus, mas ele põe oferenda aos deuses, aos orixás, nas encruzilhadas. Vá lá para a pessoa que coloca um despacho e pergunte se ela crê em Jesus. Você acha que ela vai dizer o quê? Que sim. Que sim. Vá lá no terreiro e pergunte se aquele camarada que incorporou um caboclo, seja lá o quê, se ela crê no poder do Filho de Deus. Vai dizer que sim. Vá naquele que faz um sacrifício de criança para oferecer aos demônios e pergunte se ela crê no poder de Deus. Vai dizer que sim. Naquele que agora em setembro, dia 27 de setembro, vai dar o caruru de São Cosme, São Damião. Ele vai dizer que sim. Mas onde é que está aqui na Bíblia que isso pode? Adorar somente ao Senhor teu Deus, só a Ele prestará culto. Mas aí você presta culto a outra divindade que você criou na sua imaginação, ou que algum líder espiritual disse que você precisa adorar, você não está adorando a Deus e aos demônios, você está adorando somente aos demônios. E quem disse isso é a Bíblia. Se quer processar, processa o dono da Bíblia. Quem é ele? Aí dá errado, não dá? Pois é, aí dá errado. Ou seja, onde eu parei no versículo 24, foi? Agora é o 25? Então invocai o nome do Senhor Deus e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, essa é boa a palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros 2 novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metam fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejavam, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Paramos no 27. Eu quero voltar um pouquinho no cocheareis, na indecisão das pessoas. Agora no São João, desde tempos atrás eu tenho visto. No passado, quando eu me batizei logo, eu ainda ia lá no Arraiá ver a estrutura. Eu achava bonito, tirava foto, levava os meus filhos no parque, entendeu? Mas você vai passando ali, tá rolando um forrozinho nas barracas e tal, e o coração dizendo assim, bem que eu podia estar aqui de noite, bem que eu podia vir aqui, que mal tem, né? O coração é assim, ele é enganoso. Mas eu ia lá e tirava aquela foto e pá, normal. Depois eu percebi, Senhor, se aquilo está me prejudicando, se eu estou em dúvida se devo ir ou se não devo ir, eu não devo ir lá nem a passeio mais, mesmo que seja no horário fora da festa, eu não vou mais para contemplar a ornamentação, porque somente ao Senhor rendei glórias, toda a honra pertence a Ele. E aí eu não fui mais. Me pergunte como é por dentro, eu posso lhe responder, porque eu vejo pela internet que não tem jeito. Aí você vê. É pecado, Gil? Não, você vê, talvez não. Mas o objetivo que você foi lá ver, tirar foto e postar, você está procurando glórias para quem? Aí na festa tem um cantor que alguém vai querer ver o cantor. Sabe por que as pessoas no São João, alguns crentes adventistas, eu estou falando da minha igreja, para você depois não achar ruim, viu? Se você estiver errado, você que está me assistindo, problema seu. Estou falando da minha igreja, entendeu? Sabe por que vão lá no Arraial? É porque já escuta essas músicas seculares. Se você, Léo, sentiu o desejo de ver calcinha preta, você já escutava calcinha preta. Se eu perguntar o nome de uma música, tu vai saber falar. Eu vendo música lá na barraca, eu coloco música no pendrive. Me pergunte qual é a música que está em sucesso
Eu não vou jurar que não precisa, mas eu não sei lhe responder qual é a música ou o cantor que está estourado na mídia, porque eu não ouço mais. Quando eu chego na barraca, eu coloco música gospel. Ah, mas os teus funcionários, eles ouvem outros, mas eu não posso mandar nele. O comércio é teu. Gente, eu poderia parar de vender esse tipo de música. Eu poderia, mas não muda a situação. Aí o que é que acontece? Mesmo em meio a essa confusão de gostos, o pessoal bota a música para mim, Gil, aí bota, eu não sei mais o que é que eu quero, não, bota aí do teu gosto. Aí eu digo, aí deu. O que é que eu boto? Gospel. O cara pegou um dia, mandou botar uma música aí, não lembrava o nome do cantor, acontece demais isso, né? Na hora esquece. Aí disse, agora bota do teu gosto. Eu digo, deu para mim, arrochei música gospel. O cara foi lá pro cabaré, sei lá pra onde foi, curtir, mandou botar lá, e daí a pouco o cara voltou bravo. Rapaz, eu tô comendo água ali com as negas, e daí a pouco começa a tocar uma música de crente, e rapaz, que negócio é esse? Eu falei pra tu botar, tu botou música de crente, eu digo, eu sou o quê? E tu é crente? Sou, rapaz. Tu mandou eu botar o que eu gostava, e o que eu gosto agora é essas. Então, tá valendo, não tá? Justamente. Aí o que acontece? Chega esse período de festa, quem está cocheando, né? Ou seja, está indeciso, é porque não está indeciso, já está decidido, está servindo a Deus pela metade. Vai lá para contemplar. E não brinque não, tem um monte de irmão que foi. Não é só jovem não, mãe, pai, filho. Foi. Aí agora os anciãos vão ter que procurar para conversar. O certo seria disciplinar. Mas se disciplinar, eu saio da igreja. Não é assim? Que na verdade a disciplina não é para você sair da igreja, não é para lhe humilhar, é para que você se arrependa, que você reflita, que você tenha um compromisso com Cristo, não com o mundo. É para que você se purifique do pecado que você está se contaminando e que você volte com mais força e mais vigor para seguir o verdadeiro Deus. A função da disciplina não é para tirar, é para acolher, mas acolher com qualidade, porque não adianta estar no cesto e você bota um bocado de feijão dentro do cesto, tudo é feijão, não é? Mas quando o Senhor chegar, Ele vai tirar os estragados, não vai? Então trata de se cuidar para não ser lançado fora quando Ele voltar. Então a função da disciplina é essa, é para purificar, é para limpar, é para que você se arrependa, não é para que você saia da igreja. Mas você quer sair? Pega o beco. Fazer o quê? Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tudo tem que ter jeito. E eu sei que o povo estava desse jeito, procurando servir a Deus e a Baal. Veja que quando Elias falou, eles ficaram quietos. Se é Deus, que é Deus, sirva a Deus. Se é Baal, sirva a Baal. Ficaram quietos. Mas quando Elias disse agora que vai ter um ritual, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus, ele disse, gostei, é boa a palavra. Por quê? Porque eles aí agora dizem, não vou mais seguir o Deus do rei não, eu vou seguir agora o Deus de Elias. Rebanho de besta. Ele sabia que Deus era verdadeiro, mas com medo do rei, ficava vendo aquela indeciso. Não é indeciso. Eu não vou ser adventista porque tem que guardar o sábado. Esse negócio de sábado, isso é coisa de crente, adventista, coisa de judeu. Mentira, besta. Mentira do cão. Tu está falando isso porque tu não quer guardar. Tu sabe que é verdade. É porque vai doer no bolso. Porque tu é fã de uma carninha de porco, uma bisteca, e tu não quer ser adventista. Mas Deus, você pode comer de tudo. Coma cachorro. Coma rato. Come essas porqueiras, já que pode comer de tudo, não foi Deus que criou tudo? Eu estou falando isso porque eu já fui assim. Eu usava aquilo que me incomodava para bater nos crentes, para não tomar minha decisão. Hoje eu tenho que tentar convencer as pessoas que o certo é como assim diz o Senhor, não como assim diz os balins. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, se atalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. E Baal respondeu? Não respondeu. Sabe por que Baal não respondeu? Porque Baal, ele era um personagem criado na imaginação dos curandeiros, dos adoradores aos demônios. Só que é assim que funciona. A pessoa começa a adorar uma imagem, a pessoa começa a adorar um ídolo, que ele não tem vida, ele não ouve, ele não fala, ele não vê. Está ouvindo, Fabrício? Fabrício, né? Ele não tem poder. Mas o ato da adoração faz com que o inimigo de Deus
use a tua fraqueza, a tua carência, para acreditar que aquele demônio, que aquela imagem, aquela simples imagem feita de barro, ou de pedra, ou de ouro, ou de prata, ela aparentemente tenha poder. Ela não tem. Mas a sua fé naquilo, que agora é transferida para o príncipe das trevas, faz com que você ache que ela tem poder. Era o que acontecia. Eu tinha a imagem de São Jorge dentro da minha casa, de dia à noite, com vela de 7 dias acesa direto. E eu acreditava que São Jorge tinha poder. Não tem. Eu não estou falando isso para você chegar lá e hostilizar as pessoas que têm suas imagens, e puxar e quebrar ou jogar no chão. Não, respeite. Aí é intolerância religiosa. Mas não tem poder. Não tem. O poder só do Deus verdadeiro. Entendeu? A gente respeita, mas não aceita. Mas respeita. Você tem que ter esse equilíbrio. Não aceitar, mas respeitar. Senão você ofende as pessoas. E vamos entrar aqui em alguns comentários. A obediência. No capítulo 17, nós entendemos que Elias foi obediente. Aliás, sempre foi obediente. Deus havia ordenado a Elias que ele deveria até Acabe falar que teria grande seca em Samaria. E como de fato aconteceu. Já no capítulo 18, qual nós estamos lendo, o Senhor ordenou a Elias que ele vá encontrar com Acabe, aquele que queria o matar. E com medo, ele foi. Ou seja, mesmo com medo, Elias foi. Ou você acha que Elias não estava com medo? Ele estava com medo. Você imagina só um homem diante de uma nação toda e diante de 850 representantes de demônio, seguindo a ordem de uma mulher demoníaca, uma mulher maquiavélica. Você acha que ele não estava com medo? Elias, você vai ver aqui na frente que Elias tinha sentimentos igualmente a nós. O único poder sobrenatural que era operado era o poder de Deus através de Elias. Mas ele sentia medo. E ele estava com medo. Mas ele foi. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter momento que você vai estar com medo. Mas mesmo assim, se é para honrar a Deus, vá. Se é para honrar a Deus, vá. No final, o resultado é positivo. Ou seja, Acabe e o povo veriam que o verdadeiro Deus é o Deus Jeová, o Deus de Israel. O que fez Elias enfrentar Acabe, sabe o que foi? Foi a certeza da presença de Deus com ele. Elias elaborou um projeto, um plano engenhoso para desmascarar o Deus Baal e os seus adoradores. Os adoradores de Astarote e de Baal veriam que todo o poder pertence ao único Deus, ao Deus Criador do céu e da terra e de tudo que há. Porém, devemos estar atentos. Presta atenção aqui, isso aqui, viu? Presta atenção. Como eu falei, essas imagens não têm poder. Elas são objetos. Mas o inimigo de nossas almas, ele usa aquela imagem, a fragilidade do coração humano, para ver ilusões. E não brinquem. Haverá sinais operados por esses demônios que vai confundir muitos eleitos. Quem fala isso aí ou não? É a Bíblia. Mateus 24 diz que surgirão falsos profetas que farão prodígios. E enganarão a muitos. O que é prodígio, Gil? É você chegar numa igreja que faz aquele ritual todinho, igual esses demônios aqui que os adoradores de Baal faziam. Eles ficavam o quê? Manquejando. Responde, Baal, responde. E se batendo com faca e com punhal, com lâmina, e o sangue descendo, e eles invocando o Deus Baal, e Baal não respondia. Aí você chega numa igreja, não estou falando mal, estou falando a verdade. E está lá, Senhor, responde a oração. Rebanho de besta. Hipócritas, carnais, blasfemos. Isso é uma vergonha. A Bíblia abomina esse tipo de coisa. Me envergonha quando eu ligo a televisão e eu vejo na vários canais uns idiotas comprando fronha ungida, caneta ungida, os cambau a quatro ungidos, dizendo que é comprando aquilo na mão daquele charlatão, daqueles mercenários, vão consagrar suas vidas. Você vai para o inferno, sua miséria. Não se arrependa não, que você vai ver o seu. Você está tirando a honra de Deus e colocando nas coisas e no homem. Da mesmo jeito que os adoradores de Baal e de Astarote faziam, muitas igrejas estão fazendo hoje, irmãos. As igrejas adventistas não creem em línguas, não creem no batismo do Espírito Santo. Crê sim. Nós almejamos pelo batismo do Espírito Santo. Quando? Todos os dias. Não é um momento frenético como esses homens estavam. O batismo no Espírito Santo é uma vida transformada diante de Deus e das pessoas. É você se arrepender todos os dias.
buscar equilíbrio, humildade, amor ao próprio, mansidão, que é os dons do Espírito Santo, é os frutos do Espírito Santo. Ai, línguas, por que você não fala? Porque não tem necessidade. Tem algum alemão aqui? Tem algum chinês aqui? Por que eu vou orar a Deus para que eu fale numa língua que ele entenda, se não tem pessoas de outra nação aqui? O dom de língua é um dom que existe sim, mas só pode ser usado e só vai ser usado aquele que se permitir e se for necessário, se for útil, se for para honrar a Deus. E aqueles que ficam assim, blá, 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 é aparecimento. E eu provo na Bíblia, é carnal, não é de Deus. Se está todo mundo que entende a palavra, por que tu tem que falar em uma língua que nem tu entende? Hipócrita. Ah, é desrespeito. Desrespeito é o que você está fazendo com a palavra do Senhor. É o que aquele povo estava fazendo. Conhecia a verdade e viviam na mentira. Isso é desrespeito. E vão responder por isso. Vão responder por isso. Vamos lá. Se nós analisarmos essa questão do poder maléfico, ele vai usar pessoas. E Apocalipse 13 fala que a besta que emerge do mar, ou melhor, que emerge da terra, fará descer fogo do céu. Deixa eu confirmar se é da terra ou é do mar aqui, que eu não lembro bem. A mente anda meio bugada. Só para lembrar aqui, para você ver que o inimigo ele tem poder. Por que Baal então não mandou descer fogo, Gil? Já que o inimigo tem poder. Com quem era que o povo estava brigando ali? Era com o mensageiro de Deus. Quem estava no comando da vida de Elias era o Senhor. Baal, se fosse onça, virava gatinho. Aqui, ó. Capítulo 13, versículo 13 diz assim: também opera grandes milagres, ou seja, também opera grandes milagres, grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. A besta que emerge da terra, é isso mesmo, estava certo, eu estava na dúvida. Então, nesse tempo vai acontecer de pessoas estar dentro da igreja adventista do sétimo dia e sair. Porque eu já estou vendo alguns saindo dizendo que essa igreja aqui não fala em línguas, que essa igreja não prega a cura. Não é assim? Não tem fogo. Faz a cavara ali por lá dentro. Não tem fogo, agora que tem fogo, que vibra. Você é carnal. Se converta, crente. Se converta. Você não viu Jesus pulando? Você não viu Jesus com frenesi? Com ataque, parecendo um ataque epiléptico? Você não viu isso? Nem Paulo, nem nenhum dos discípulos? Vigia. Ou seja, nós entendemos que da mesma forma que era no passado, está sendo hoje. Só mudou o nome, porque estão dizendo que estão adorando a quem? A Deus. Mas de uma maneira que Deus não pediu para ser adorado. A maior adoração é a obediência. Porque se tu me amas, guarda os meus. Foi Gil da Barraca que disse? Não, foi Deus. Foi o próprio Cristo. Então, para saber quem é o falso profeta, quem é que vai ter esse poder para fazer descer fogo do céu, porque vai ser permitido esse poder a ele. E para você saber se verdadeiramente aquele prodígio, aquele milagre, aquela maravilha que encantou os teus olhos, se vem de Deus ou se vem do homem, aí você tem que conhecer o que é a árvore pelos frutos, para saber que árvore é. Se você conhecer a árvore, você vai conhecer os frutos. Porque se você vê uma pessoa que não obedece a Deus, não procura fazer a vontade de Deus, operando milagres e fazendo descer fogo do céu, não é Deus. É o inimigo de Deus. Eu volto a dizer, Baal não se manifestou porque aquilo ali, Deus, ou melhor, Satanás não se manifestou através de Baal, porque Baal era o Deus do que eles diziam que era o Deus de quê? Da tempestade, das chuvas. Tempestade e chuvas, raio, fogo. Era só fazer o quê? Invocou Baal, Baal mandava o quê? O fogo e consumia o sacrifício. Mandou? Não, porque essa luta era com Deus, e Deus destrói qualquer demônio. Onça vira gatinho diante de Deus. E foi o que aconteceu. O Senhor Deus foi honrado. Ou seja, a displicência do povo. Elias adverte os israelitas a decidir um lado. Eu já falei aqui, eles deveriam adorar Deus ou a Baal, porque servir aos dois é impossível. O Salmo 40, ou melhor, Isaías 42:8 diz que Deus não divide a sua honra com ninguém. Deus, ele é um Deus que ele é ciumento. Tem esse negócio de você servir a Deus e a São Cosme e Damião.
de você adorar a Deus e adorar a irmã Dulce. Ah, mas ninguém adora. Se prestar culto é adoração, viu? Prestar culto é adoração. Ela tem o papel dela. Assim como todos os santos da Igreja Católica. Todos os santos que foram homens bons e mulheres boas, que trabalharam em prol do Evangelho, em prol do nome do Senhor, são dignos de respeito, não de adoração. Não confundam respeito com adoração. Respeitar a memória é uma coisa e adorar é outra. Amados, percebam que o povo estava dividido, uns adoravam Baal, Astarote, e outros a Deus, o Deus de Israel. Mesmo que não se manifestava, talvez por medo, eles não se manifestavam, ou medo do rei, ou indecisos, ou por conveniência. Por isso Elias os confrontou com a verdade. Assim está acontecendo em nossos dias atuais. Muitos têm conhecimento de que estão vivendo em desobediência ao Deus verdadeiro, mas por medo ou conveniências preferem ignorá-lo ou servi-lo como quer. Mas o Senhor diz através do profeta Naum, ele disse através do profeta Naum, no capítulo 1, verso 3, que ele não terá o culpado por inocente naquele dia. Ei, crente, Deus não vai ter você por inocente se você estiver vivendo com culpa, se você estiver o representando o mal onde você anda. Você é crente dentro da igreja, fora da igreja, dormindo ou acordado. Você é cristão. Cristão não pede férias do seu compromisso para com Deus. Você tem férias do trabalho, você tem férias de compromisso, de contrato, você como é que diz? Faz a rescisão do contrato, mas com Deus não. Se você faz uma rescisão de contrato com Deus, você assina com o diabo. Então não tem meio termo, ou serve a Deus ou é inimigo de Deus. A resposta de Deus: Elias propôs ao povo algo que pareceu ao povo muito bom e agradável, e aos profetas de Baal também. Mesmo assim, eles não tinham certeza, mas aceitaram o sacrifício. Seriam colocados no altar de Deus, no altar as ofertas, e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. O altar do Senhor foi reconstruído, porque significa, quando fala que foi reconstruído, é porque ali havia um altar do Senhor, mas o povo estava apostatado, e o altar já estava destruído. Então foi reconstruído o altar, mas Elias deu primeiro o quê? A oportunidade para eles fazerem os seus rituais. Ou seja, já que o Deus Baal era o Deus das chuvas e tempestades, não seria difícil ele enviar raios para consumir o sacrifício. É óbvio que Baal não iria atender a esse ritual, a essa oferta dos profetas, porque nem Baal, nem nenhum outro demônio tem poder diante de Deus, do Deus verdadeiro. Enquanto os profetas invocavam a Baal, Elias zombava da cara deles. Ele deve estar ocupado, como nós já lemos aqui. Ele deve estar em viagem, fazendo sarcasmo com a cara deles, dos profetas e do povo que estava seguindo a Baal. Meu amigo sonoplasta, se tiver um fundo musical, eu agradeço, viu? Tá bom? Eu esqueci de combinar antes, aí a gente pede assim no meio da programação. Tem nada não. Depois a gente corta, né? Às vezes eu até deixo. Fica melhor. Amado, sabe qual é o segredo? Que tem muita gente que está na igreja há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, dá vontade de sair, porque não tem sucesso na vida financeira. Não estou lhe dizendo que você ser cristão, você vai ficar rico não, viu? Você vai ficar rico se você trabalhar, economizar, saber guardar o dinheiro. Aí se você souber, aí você vai prosperar. Talvez não fique rico, mas não vai faltar nada. Você ter as coisas é fruto da sua perseverança, da sua determinação e de equilíbrio. Está entendendo? Mas tem pessoas que estão na igreja e a vida parece que cada vez é uma desgraça pior. Cada dia que passa, parece dar um passo para frente, 2 para trás. Compra um sapato, quando compra o sapato, o outro já arrancou o solado. Compra um celular novo, vai ali e perde. Caiu, quebrou a tela. Não é assim? Parece um azar dos infernos. Mas como é que tu... aí que azar o quê? É tu que é displicente, tu que é crente marionete. Tu não sabe o que quer, fica igual, como diz meu pai, bosta na água, nem afunda e nem... Né? Fica assim, subindo e descendo, mas ou uma coisa ou outra. Tem que sim, não. Sabe por quê? Eu vou contar uma reflexão que eu lembro aqui, fala de 2 pastores. As mulheres dos pastores estavam sentadas na porta de suas casas, costurando ambas as calças dos seus maridos. Uma estava costurando de um lado da outra, uma morava perto da outra. E a esposa desse pastor disse: rapaz, a igreja do meu marido vai fechar. Os crentes é infiel, não batiza mais ninguém, a igreja não prega, não dá estudo, e tá uma bagunça aí. Meu marido acho que vai deixar até o ministério dele. É uma inércia espiritual no povo.
A outra disse, pois o meu, graças a Deus, está bem, vai abrir outra igreja. Os crentes são fiéis, participativos, dão estudo e a igreja está só aumentando. Mas por quê? Qual foi? Por que na tua está assim e na do meu marido não? Vocês mesmos vão responder. Aquela que estava pendengando, que o marido estava passando por dificuldade, estava costurando a parte de trás da calça. Para não falar bunda, né? Falei. Estava costurando essa parte, né? A outra que prosperava, que estava bem, o ministério do marido, estava costurando o quê? Os joelhos. Qual foi a diferença? É que um tinha oração, comunhão com Deus e o outro sentado. É por isso que não está dando certo, crente. Ora! Vai orar. Orar é conversar com Deus. É rasgar o peito e dizer, Senhor, eu sou um lixo, eu sou um miserável, eu peco a todo momento com os meus olhos, com os meus pensamentos, com as minhas palavras. Mas eu preciso da tua misericórdia. Tem compaixão de mim, Pai. Se mantenha de joelho diante de Deus e você se manterá de pé diante de qualquer dificuldade. Amém? Esse foi o segredo da vida de Elias. Elias orou e Deus atendeu sua súplica, ao contrário dos profetas de Baal. Elias era um homem comum. Embora Elias demonstrasse fé e coragem, ele teve momento de medo, de tristeza. Ele até se sentiu incapaz. O capítulo 19 fala da debilidade de Elias, das limitações de Elias. Tiago 5,17 diz que Elias era um homem comum assim como nós. Mas por que Deus ouviu Elias? Porque Elias orou e Deus fez cessar a chuva por 3 anos e meio. Está lá em Tiago 5,17. E o que fez a diferença na vida de Elias, sabe o que foi? Oração, joelho, comunhão com o Deus Criador. Depois da vitória ele poderia ter enchido o peito e dizer, não tenho medo de nada, não há nada o que temer. Mas não foi assim, não foi isso que aconteceu. Depois que mandou matar os profetas, nós não vamos terminar a leitura porque é muito aqui. Depois que foi eliminado os profetas de Baal, que Deus consumiu todo aquele sacrifício, Elias vai para lá, para o monte, e agora a hora e Deus manda chuva. E Elias corre, e depois chega a notícia que Jezabel disse que ia matar Elias. Mas para aí, o cara mandou matar. Nessa morte, nessa carnificina dos profetas de Baal, com certeza Elias não matou sozinho, o povo já tinha mudado de lado. E o povo tomou conta e fez o serviço. Mas fez, atendeu e viu que Deus era o Deus. E Elias agora poderia se achar. E Elias foi, agora se recolhendo. E quando recebeu o recado de Jezabel, ele o quê? Se isolou, se escondeu, se deprimiu. E teve um momento que ele desejou o quê? A morte. Vai ter um momento que você pode até desejar a morte. Mesmo com esse desejo, não deixe de orar. Senhor, eu quero morrer. Eu estou tão infeliz que eu não estou aguentando. Me leva logo, Pai. Não tem problema não, rasga o peito e fale. Não faça, mas fale. Quando você terminar de falar, você vai ter um refrigério na sua vida. Você vai sentir a brisa suave da presença de Deus, assim como Elias sentiu. E Ele vai te dar força e você vai terminar a missão. Foi o que Elias fez. Elias ficou fraco, mas teve que se alimentar. Por 3 vezes coma de novo, que você agora tem uma missão. Você vai caminhar 40 dias e 40 noites e vai até o Monte Horebe. E lá você vai ungir o rei Azael, rei da Síria. Só um minutinho, que eu me perdi aqui. Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu como seu sucessor. Amados, a missão seria ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu como seu sucessor. Elias foi. Mais uma vez Elias obedeceu. Elias foi honrado, sabe por quê, irmãos? Porque ele obedeceu. Porque ele não deixou de honrar o Senhor. Por isso ele foi honrado. Por isso, o Senhor tomou Elias para si. E ele foi arrebatado e foi morar com Deus. O 1 Samuel 2,30 diz, o Senhor diz claramente, honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Se você quer que Deus te honre, não faça barganha com Deus. Apenas honre a Deus. Não porque você quer algo em troca, porque Ele já te deu. Você está vivo. Você está andando. Ah, mas eu tenho muito problema. Quer parar o problema? Desejo morrer. Faço não. Porque o que Deus tem guardado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem.
E é isso que deve nos manter de pé. É que nós passaremos por dificuldades, por tribulações nesse mundo, mas nós temos a esperança da salvação em Cristo Jesus. Porque se eu não tivesse esperança, e se você não tiver esperança de algo melhor, não vale a pena ser cristão. Não vale a pena ignorar algumas coisas. Não vale a pena engolir alguns sapos. A gente leva tudo no peito, levaria tudo no peito. Mas você sabe muito bem que não é assim. Nós iremos passar por dificuldades, seremos perseguidos, mas não deixemos de honrar ao único Deus verdadeiro, que é o Senhor Deus Jeová, Criador do céu e da terra. A irmã vai cantar de novo? A irmã Leilane vai cantar, e em seguida eu quero encerrar com oração. Depois você lê em casa, você que tem dúvidas sobre a história de Elias, é porque eu gosto de comentar bastante e às vezes nós não precisamos ler até o final, mas você já pegou o caminho, peça ajuda do Espírito Santo e vá até o final. Pastor Genelício, que Deus continue te abençoando. Ele vai atender os anseios do teu coração, tenha fé. Não sei quais são, mas Ele sabe. E minha irmã que está afastada, eu não sei qual é o motivo. Como é o seu nome? Irmã Isaura. Quem sabe a sua situação é a senhora e Deus. E nessa oração eu vou orar para que a senhora volte o mais rápido possível. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Deus soberano, eu quero te agradecer por esta mensagem de hoje, porque foi o Senhor que falou através da boca do teu filho. Não existe honra nenhuma em mim, não há mérito nenhum em mim. Se alguma coisa aqui prestou, se alguém foi tocado aqui, foi unicamente pela presença do teu Santo Espírito. Eu te agradeço pela jovem que louvou aqui, Pai, que o Senhor possa continuar honrando essa tua filha e que ela possa continuar te honrando através desse dom maravilhoso que o Senhor lhe deu. Que o Senhor possa estar também com o teu filho, o pastor Genelício, um homem que está apto, Senhor Deus, para atender o chamado. Que verdadeiramente o Senhor possa atender os anseios do seu coração. Eu te peço por toda a família que aqui se encontra, cada família aqui representada, que o teu Santo Espírito possa encontrar morada nos seus corações, que os teus anjos acampem ao redor de cada um deles, que essa igreja possa ser uma igreja reformadora, assim como Elias foi um reformador ao povo de Israel. Que essa igreja levante profetas, homens de Deus, para exaltar, glorificar e bendizer o teu santo nome. Esteja conosco agora e continua conosco nesse deleitoso sábado. É o que nós te pedimos e honrosamente te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.